Olá, sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das comorbidades, ou seja, as doenças mais frequentes relacionadas ao TDAH. Vamos juntos? Então, para a gente começar, eu vou explicar um pouquinho a definição de comorbidade, né? Então, comorbidade significa que eu tenho duas ou mais doenças relacionadas em um indivíduo, em uma pessoa, ao mesmo tempo, né? Então, o que eu queria falar um pouquinho com vocês é, a criança que foi diagnosticada com TDAH, ela tem algumas possibilidades de desenvolver outros transtornos ou doenças que podem ser relacionadas, né? Então a gente chama de comorbidade. E aí eu quero falar um pouquinho sobre quais são as principais comorbidades que nós percebemos quando a gente vai avaliar as crianças. Aqui eu vou falar principalmente das crianças. Quando a gente vai falar de adultos, a gente tem algumas diferenças, né? Eu vou focar aqui especificamente na criança, tudo bem? Então, só pra gente retomar rapidamente, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem como característica importante, né? 3 grandes sintomas, né? Quais são eles? A desatenção, né? Então, aquela pessoa ou criança que tem uma dificuldade de centrar numa tarefa ou numa atividade ou numa explicação, numa orientação, e a criança que tem impulsividade e hiperatividade, então que estão relacionadas à agitação, à dificuldade de permanecer parado por muito tempo, à dificuldade de autocontrole. Então, essas 3 grandes áreas estão relacionadas ao diagnóstico de TDAH. Então a gente precisa pensar que essas são as características principais, primordiais do TDAH. E quando a gente percebe que essa criança tem outros sintomas, então nós vamos pensar que talvez ela tenha uma comorbidade, né? Ou seja, ela tem uma outra doença, um outro transtorno associado ao TDAH. Então, para a gente entender e quando a gente vai começar, né, uma avaliação diagnóstica, é importante primeiro que a criança apresente esses comportamentos em mais de 2 ambientes, ou seja, que essa criança tem esse comportamento de desatenção ou de impulsividade, hiperatividade em pelo menos 2 ambientes, ou seja, que em casa ela se comporte dessa maneira, que na escola ela se comporte também dessa maneira, que ao visitar um familiar ela também se comporte dessa maneira, numa atividade de lazer ou com amigos ou com outras crianças ela também tem esse comportamento. Então isso é importante. A gente só vai pensar no diagnóstico se eu tenho essas dificuldades de relacionamento e comportamento em pelo menos 2 ou mais ambientes, né? Então é muito importante, né? Como a gente já sabe que o TDAH o diagnóstico dele é feito por avaliação clínica. Como a gente já sabe que nós não temos um marcador biológico, então a avaliação ela é predominantemente clínica. E o que significa isso? Que a gente vai precisar da informação do máximo de pessoas que convivem com essa criança, né? Então a gente fala que a gente vai precisar de informações de múltiplos informantes. O que significa isso? Eu preciso da informação dos pais, né, ou dos cuidadores dessa criança, da família extensa. Então, por exemplo, se essa criança mora com os pais, mas ela passa parte do tempo com as avós, com tios, com tias, enfim, eu vou precisar da informação dessas pessoas. Se essa criança vai à escola, eu vou precisar da informação dos professores. Se essa criança já faz algum outro tipo de avaliação, tem acompanhamento com outros profissionais da área da saúde ou da própria educação, faz um acompanhamento extracurricular com alguma pedagoga, psicopedagoga, todas essas informações elas vão ser fundamentais quando a gente vai pensar no diagnóstico, né? Então é importante que eu tenha essas informações com o máximo de pessoas, né, que estejam envolvidos com essa criança. E lembrando também que a criança, a partir do início da adolescência, a própria referência, né, então os relatos pessoais dela também vão ser muito importantes para a gente pensar o diagnóstico. Então, esse diagnóstico, ele pode se dar, a criança pode ser predominantemente desatenta, ou ela pode ser
predominantemente hiperativo, impulsivo, né? Mas, né, na grande parte dos casos, a criança apresenta ambos os comportamentos. Então, ela apresenta tanto a desatenção quanto a hiperatividade e a impulsividade, o que significa que a gente não possa ter algumas crianças que sejam mais desatentas ou com características predominantemente impulsivas ou hiperativas, tá? Como que a gente vai pensar nessa avaliação de múltiplos informantes? Normalmente a gente chama para entrevistas, né? Tanto nós, psicólogos, fonos ou os próprios médicos vão entrevistar esses pais, cuidadores. A gente vai pedir muitos relatórios dos outros profissionais que já acompanham essa criança e a gente tem uma série de questionários já muito bem estabelecidos cientificamente que nos ajudam também com essas informações. Então a gente às vezes encaminha para o professor que passa a maior parte do tempo com essa criança ou para algum outro cuidador que não esteve presente durante as avaliações. Enfim, a gente tem algumas estratégias e instrumentos que nos auxiliam a buscar esse maior número de informações possíveis. É claro que quando a gente vai tá fazendo essa investigação, a gente tem que descartar questões físicas, né, de desenvolvimento fisiológico da criança que possam estar atrapalhando o seu desenvolvimento e fazer com que a criança apresente alguns sinais de desatenção, de hiperatividade, enfim. Então, para isso, claro, a criança, é necessário que ela tenha um acompanhamento, principalmente com o pediatra, e a gente exclua alguns problemas fisiológicos. Então, quando a gente começa uma investigação, a gente tem que descartar qualquer questão relacionada a problemas auditivos ou visuais, né? Então, por quê? Porque essas queixas, normalmente, elas são bem frequentes no início da escolarização, já nas atividades escolares, então a gente precisa descartar que essa criança tem alguma dificuldade relacionada a problemas de audição, a problemas visuais. Precisa ser descartado também problemas de sono e hipotireoidismo. Então, essas questões, elas são investigadas, claro, pelo próprio pediatra da criança, né? Então, a gente precisa descartar essas questões. E, se necessário, o próprio médico normalmente avalia se ele achar que é necessário alguma investigação genética, né? Mas aí teriam que ter outros sintomas presentes. De qualquer maneira, a gente tem que descartar uma série de possibilidades fisiológicas para a gente conseguir avançar aí com esse diagnóstico de TDAH. Isso para todos os transtornos do neurodesenvolvimento, né? A gente precisa primeiro descartar uma série de problemas ou questões fisiológicas, tudo bem? E aí, então, a gente vai precisar fazer uma avaliação também, que é super importante, dos familiares, né, dos pais. Por quê? Porque eu também já conversei aqui com vocês em outros momentos, em outros vídeos, ou lá nas minhas outras redes sociais, que a gente tem uma questão genética envolvida, né, pensando no TDAH. Então, se eu tenho fatores genéticos, eu preciso investigar como é que está a saúde mental dessa família, né? Então, primeiro, se tem um histórico, se alguém já foi diagnosticado ou se alguma dessas pessoas apresentam alguns sintomas e quais são eles, etc. Então, a gente vai levantar um histórico aí familiar e também a gente precisa entender como que está a saúde mental do cuidador que nos procura, né? Então, de repente veio o pai ou veio a mãe me procurar relatando essa série de queixas da criança e eu preciso também entender se o pai, a mãe, né, o cuidador responsável que veio me procurar, o quanto está a saúde mental dele, porque isso também vai influenciar. Porque se eu não tô bem, né, se eu tô me sentindo desgastado, se eu tô me sentindo muito mal, talvez eu enxergue aquela criança com muito mais problemas do que na realidade ela apresenta, porque eu estou sobrecarregada, porque minha visão de mundo está distorcida por uma série de situações de desgaste que são comuns para todos nós, né? Então também é importante a gente entender um pouquinho como é que está a saúde mental dessa pessoa que nos procura. Por isso que é tão importante a gente pedir a avaliação de múltiplos informantes, que é isso, eu vou pedir para várias pessoas que conhecem essa criança, se relacionam com essa criança, me dar informações
sobre a rotina dela, o dia a dia e principalmente sobre essas queixas. Ainda assim, levando em consideração todas as informações, né, conseguindo fazer com que os profissionais tenham o máximo de informações dessa criança e que tudo consiga ter sido investigado, tanto descartado questões fisiológicas, quanto feito uma série de avaliações clínicas, médicas, psicológicas, neuropsicológicas, então eu consigo avaliar essa criança como um todo e de fato chega a um diagnóstico. Então a criança de fato foi diagnosticada com TDAH. Sabendo disso, que informação importante, outras, né, eu preciso trazer para vocês hoje aqui, é que, fechado esse diagnóstico, a gente já sabe, né, por diversas pesquisas, diversos estudos bem recentes, que de 70% a 80% das crianças com TDAH, elas têm chance de apresentar comorbidades. E aí, aqui eu vou falar para vocês agora uma a uma das que são mais frequentes, que a gente observa e vem trabalhando aí, tanto na área de pesquisa quanto na área clínica. Eu vou falar cada uma delas, especificando rapidamente cada uma delas, e aí, se vocês tiverem interesse que eu me aprofunde um pouco mais em alguma delas, aí vocês comentem aqui comigo, a gente vai conversando, mas eu vou falar de todas elas, das principais. Lembra, pensando em crianças, se a gente for pensar em adolescente ou adulto, a gente vai ter outras comorbidades, tá? Diferentes dessas que eu tô apresentando para vocês. Até alguma delas se repetem, mas a gente tem diferença se a gente for pensar no adolescente e no adulto. Aqui, de novo, estou falando especificamente para as crianças. Então, a partir do momento que a criança foi diagnosticada com TDAH, tem um transtorno que ele precisa ser avaliado, tá? Que é o TOD, o transtorno opositor desafiador. Então, ele é o transtorno que a gente tem como informações de pesquisa, que é o transtorno, né, que é a comorbidade mais comum relacionada ao TDAH. Então, o profissional tem que avaliar essa comorbidade quando a gente sabe que a criança apresenta TDAH, né? E o que caracteriza, né, esse transtorno? Então, a criança com o TOD, né, ele tem um comportamento irritável, raivoso, né? Ele tem comportamentos desafiadores, então ele tem uma dificuldade em seguir as regras, em responder a pessoas de autoridade, ele acaba negando muito, né, o que é oferecido, o que é solicitado por uma autoridade, né? Então ele tem esse humor irritável, raivoso, e ele é desafiador, ele te desafia, você coloca uma situação, você pede, você solicita algum comportamento dele, faz alguma instrução e essa criança não aceita, né? Não aceita como regra, ele te desafia, né? Às vezes ridiculariza, tá? Então esses são os principais comportamentos que a gente precisa observar para perceber se essa criança apresenta ou não esse transtorno. Lembrando que todos os transtornos que eu vou falar aqui agora, não é que a criança apresentou isso uma vez e está caracterizado, né? A gente tem que lembrar que isso tem que acontecer com uma frequência muito grande, em diversos ambientes, não pode ser pontual. Pontualmente a criança pode desafiar, pontualmente a criança pode ficar irritada e vai ficar, e nós também ficamos, né? Aqui eu falo quando isso é recorrente, quando tem uma frequência, né, e em diversos lugares, em diversas situações, com diferentes pessoas, tudo bem? Outro transtorno muito frequente, né, que também a gente acaba acompanhando aí, são os transtornos relacionados à aprendizagem. Então é muito comum que a criança com TDAH também apresente algum transtorno de aprendizagem, já pela própria dificuldade do transtorno TDAH. Se ela vai ter mais dificuldades em se manter atenta, em manter o autocontrole, vai ser mais difícil o processo de alfabetização, o processo escolar, e isso vai acarretando outros problemas, né? Então, os transtornos de aprendizagem, eles são comuns, né? A gente consegue perceber isso no dia a dia. Então, como o próprio nome diz, são dificuldades nas habilidades de aprendizagem, né, escolares, cognitivas. Então, a criança pode apresentar um prejuízo na escrita e na leitura, que é bastante conhecido como dislexia, e ela pode apresentar um prejuízo relacionado à matemática, que também é conhecido como descalculia,
né? Então é bastante comum e a gente tem que ficar bastante atento, principalmente aí nos primeiros anos aí de desenvolvimento escolar da criança. Um outro transtorno bastante comum é um transtorno do desenvolvimento da coordenação. O nome também já diz, né? Está relacionado às habilidades de coordenação motora. A gente tem que ficar atento principalmente se essas dificuldades elas estão adequadas ou não para o momento de desenvolvimento da criança. Ou seja, eu tenho marcos esperados no desenvolvimento da criança, né? Em quanto tempo ela tem que sentar, engatinhar, andar, etc. Então a gente tem que entender se o desenvolvimento dela está adequado ou não e se tem algum déficit aí em relação à coordenação motora, né? O próprio pediatra consegue avaliar isso com bastante facilidade e vocês também podem perceber se esse desenvolvimento está adequado ou não. E isso também pode ficar aparente durante a vida escolar, nas atividades físicas ou no próprio momento de alfabetização, a coordenação motora grossa e fina, porque no momento que a criança vai começar a alfabetização e antes disso, né, os próprios professores, pedagogos trabalham isso com a criança e vai ficando mais claro às vezes para os pais. Então a gente também tem que ficar atento a esse transtorno. Um outro transtorno importante é um transtorno da linguagem, então a gente perceber se essa criança tem um desenvolvimento adequado da fala, né? Se ela consegue fazer um uso adequado de vocabulário, se ela tem bastante ferramentas, né? Se ela tem um volume adequado de vocabulário, se ela consegue construir frases mais longas, mais complexas, ou se ainda é uma linguagem muito empobrecida. Isso também os pais conseguem avaliar, principalmente quem tem outras crianças ou convive. Se não tem, normalmente quando a criança inicia a fase até pré-escolar, já começa a perceber quanto de dificuldade ela tem nessa comunicação, né? Se está adequado ou não, tá? Então também está bastante associado. O que a gente vai pensar? Normalmente esse transtorno de linguagem ele pode aparecer nos anos iniciais, né? Às vezes o pai nem sabe que a criança tem TDAH, porque isso normalmente o diagnóstico do TDAH é feito a partir, ou pelo menos estabelecido e fechado lá com 6 anos de idade. Antes disso a gente vai percebendo uma série de sintomas que já se apresentam ali, que a gente vai chamar de preditores, mas normalmente o diagnóstico dessa criança vai ser fechado, né, por volta dos 6 anos de idade. Então, às vezes, a criança até já apresenta alguma questão relacionada à comunicação, à linguagem. Um outro transtorno que é fundamental da gente pensar e às vezes acaba tendo até uma dificuldade no momento do diagnóstico, porque pode haver dúvidas em relação aos pais e até os profissionais, a gente tem que ficar bastante atento, é pensar a deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual, ela, em alguns momentos, ela pode ser... As pessoas podem ter dúvidas e achar que a criança tem TDAH e ela tem deficiência intelectual, mas eu acho que isso não é o momento agora para eu falar disso. Eu vou só explicar para vocês quais são as características principais do desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque isso também pode acontecer, ela pode ser uma comorbidade. A criança apresentar deficiência intelectual e o TDAH. Então, a criança com deficiência intelectual, ela vai ter prejuízos nas funções cognitivas. Então, nas funções relacionadas ao raciocínio, à solução de problemas, ao planejamento, organização, à compreensão, questões relacionadas ao pensamento abstrato, a juízo de valores. Então, por exemplo, a criança é bastante concreta, ela vai ter muita dificuldade de entender situações mais complexas, né? Por exemplo, ela vai ter limitações importantes. Você acabou de ensinar, então, estou ensinando a letra. Qual letra é a? Então, eu mostro letra A de diversas formas, em diversos materiais, em livros, etc. Repito, e aí eu retomo com essa atividade, eu falo disso mais tarde e a gente percebe que a criança não conseguiu absorver aquele conteúdo, né?
que é diferente do desatento. Você vê que a criança tá ali, tá prestando atenção, ela tá colocando uma energia naquilo, mas ela não consegue, né? Então, são algumas características da deficiência intelectual. Eu tenho uma dificuldade muito grande pensando nas minhas funções cognitivas, tá? Além disso, eu tenho prejuízos também nas funções adaptativas. Então, do meu dia a dia, eu vou precisar de muito apoio para fazer uma série de atividades, atividades na vida social. Então, a criança um pouquinho mais velha, ela não vai conseguir ir até a padaria na esquina comprar alguma coisa e fazer um troco, né? Então, são algumas atividades simples da vida diária do meio adaptativo que vão ser comprometidas se a gente vai pensar na criança com a deficiência intelectual, porque a gente sabe que essa criança tem um rebaixamento cognitivo, né? Então, é muito importante que a criança seja avaliada, é muito importante que quando a criança for para uma avaliação psicológica ou neuropsicológica, porque é lá que vai ser feito todos os testes, né? A gente descartar uma deficiência intelectual, né? Porque a gente vai ter outras questões a serem trabalhadas. Se tiver a comorbidade, a gente consegue pensar estratégias para trabalhar esses dois transtornos em conjunto, mas a gente precisa estar com todas as ferramentas possíveis, com todas as avaliações possíveis para a gente descartar alguma delas, ou se configurar, né, a comorbidade, se a gente tiver esses dois transtornos relacionados, para a gente saber trabalhar da melhor forma possível, né, para o desenvolvimento dessa criança, principalmente para o desenvolvimento escolar, porque se a gente vai pensar numa deficiência intelectual em conjunto com o TDAH, essa criança vai ter muito mais dificuldade ainda para se desenvolver aí na sua vida escolar. Então, é muito importante que essa avaliação seja feita com todos os cuidados e com profissionais extremamente qualificados para a gente poder avaliar e pensar numa intervenção adequada. Outra comorbidade bem importante e bastante comum é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, eu vou falar um pouquinho da característica, né? Não vou me aprofundar muito, daria para a gente falar um vídeo inteirinho do TEA, se vocês quiserem, sugiram aí que eu posso fazer, mas eu vou falar um pouco das duas grandes características importantes e até tentar relacionar, porque às vezes existe uma confusão, uma dificuldade por conta das questões relacionadas à vida social, né? Então, porque o TDAH tem déficits relacionados ao desenvolvimento social e o TEA também, mas a gente tem diferenças importantes aí. Então, eu vou tentar pontuar alguma delas para que vocês fiquem atentos. Então, o TEA, eu vou ter um déficit na comunicação social e na interação, que é diferente do TDAH. O TDAH, ele vai ter conflitos nas relações, ele vai ter problema na relação social, porque ele é impulsivo, porque ele bate, porque ele atropela, ele fala na frente do outro, mas ele se comunica de fato com o outro. O que acontece quando a gente vai pensar no TEA? A criança ou adulto, o TEA, ele vai ter uma dificuldade enorme nesse relacionamento e nessa interação, né? Então eu vou ter dificuldade para olhar para o outro, em fazer uma comunicação que de fato envolvam as duas pessoas, né? A criança com TEA, ela vai ter uma dificuldade enorme, né? Ela vai se relacionar muito melhor às vezes com objetos, com outras questões que não o ser humano, né? Então, a relação com o outro, ela é uma relação sem interação, quando a gente vai pensar no TEA. Eu não vou ter uma reciprocidade socioemocional, né? Então eu vou ter uma dificuldade de olhar para o outro e perceber se o outro está feliz ou está triste. Não porque o outro me fale, mas porque a gente observa o outro e com o nosso desenvolvimento a gente consegue perceber na fisionomia se eu estou feliz, se eu estou triste. E o TEA, né? A criança com o TEA, ela vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque ela não tem esse contato, ela não tem interesse por esse contato próximo, né? Frente a frente, de fazer e ter essa percepção do outro. Ela vai ter uma grande dificuldade em relação à comunicação, né? Que eu já falei, mas alguns, né? Vai depender aí do grau. Alguns
algumas crianças, né, com o TEA, eles têm uma dificuldade de comunicação verbal, então alguns falam, se comunicam verbalmente, outros não. Isso depende um pouco aí da característica e da severidade, né, do transtorno, mas eles vão ter uma dificuldade nessa comunicação não verbal, que a gente, né, nós que não temos o transtorno, a gente compreende. Então, por exemplo, se eu me aproximo de alguém e começo a conversar, eu consigo perceber se a outra pessoa começa a olhar para o lado, desvia o olhar, faz careta ou alguma coisa assim, eu percebo que a pessoa não está mais interessada naquilo que eu estou conversando com ela, e aí eu mudo de assunto, ou eu saio de perto, enfim. A criança com TEA, ela não vai conseguir perceber, né? Ela não consegue ter esse entendimento aí dessa comunicação não verbal, que o outro está demonstrando para mim que não está mais interessado naquele assunto. Até porque a criança, o adulto com TEA, eles vão apresentar alguns comportamentos restritivos e pensamentos restritivos. Então, o que significa? Que eles têm um interesse muito focado. Então, a criança, é muito comum, tem um interesse específico em dinossauro. Então ele sabe tudo, ele vai te falar tudo de todos os dinossauros, de épocas e tudo a respeito de dinossauro. E aí quando ele chegar para conversar com você, ele vai ficar 1 hora falando de dinossauro. E mesmo que você demonstre com comunicação não verbal que não tá mais interessante, que você não tá aguentando mais, a criança não vai entender. Ela tem uma dificuldade muito grande nessa relação com o outro, ela não percebe que o outro não está satisfeito com aquele assunto, que ele não aguenta mais aquele assunto, tá? Então é importante da gente ficar atento. E claro, por conta disso, né, com essa dificuldade toda que eu tenho em perceber o outro, eu vou ter uma série de dificuldades nos relacionamentos, né? Eu não consigo manter um relacionamento adequado ali com meus amigos ou até com os professores, às vezes porque eu não consigo ter essa percepção do outro, né? Então, essa questão da comunicação social, ela é prejudicial, né? A criança com TEA apresenta um déficit, a criança com TDAH também vai ter problemas de relacionamento social, mas não são esses, são outros. A criança com TDAH, ela se relaciona com o outro a princípio, a não ser que ela tenha passado por tantas situações de dificuldades que ela vai se afastar. Mas se não, ela se relaciona com o outro, ela percebe o outro, ela consegue perceber se o outro está feliz ou está triste, tem empatia, né? É diferente. Então, o primeiro grande déficit, né, pensando no TEA, está relacionado, então, à dificuldade nas relações pessoais, interpessoais, e o segundo grande déficit está relacionado aos comportamentos restritivos e repetitivos que as crianças com TEA apresentam. Então, ou seja, eles podem ser comportamentos físicos, em que eu repito movimentos corporais, em que eu repito algumas frases, algumas falas, né? Mas pode ser também comportamentos restritivos. De que jeito? A criança sempre vai comer aquela comida naquele horário antes de ir para a escola. Então, a criança com TEA, ela tem uma série de comportamentos restritivos e repetitivos, e que eu preciso fazer daquela maneira, que a minha rotina não pode sofrer nenhum tipo de alteração, porque se eu sofrer mudanças aí na minha rotina, se eu tiver alterações, a criança, ela perde até o equilíbrio, então ela acaba tendo crises, ela apresenta comportamentos muito inadequados e ela vai insistir nessa rotina. Então aí está um ponto que é muito diferente se a gente pensar na criança com TDAH. A criança com TDAH, ela não tem organização, ela não tem rotina, ela não consegue manter, né? Ela vai ter uma série de desorganização aí. Então esse é um ponto importante para os pais que às vezes me perguntam e têm dúvidas em relação ao TEA e o TDAH. Esses pontos, eles são importantes porque a gente consegue ver uma diferença importantíssima, né? Então a criança com o TEA, ela tem comportamentos restritivos e repetitivos, e isso na rotina delas, quando alterado, faz com que elas tenham reações muito inadequadas, tá? Que isso é completamente diferente da criança com TDAH, mas o que a gente está falando aqui é que as comorbidades podem existir, então a gente pode sim, e a gente tem crianças que apresentam tanto o TEA quanto o TDAH. Outro transtorno também que é frequente, que a gente
percebe aí no dia a dia, que a literatura traz para nós, são os tiques, né? Que é um outro transtorno do neurodesenvolvimento, que ele está relacionado a movimentos inesperados, inadequados, que podem ser tanto movimentos corporais quanto comportamentos de vocalização. Então eu faço um som, emito um som diferente, repetitivo em alguns momentos, ou tenho alguns movimentos corporais repetitivos, né? Eu acho que o tique é bastante conhecido pela população, até pelo nome, é um nome popular, né? E ele também pode estar relacionado quando a gente for pensar na criança com TDAH. Então a gente também avalia esse transtorno quando sabemos que a criança tem TDAH. É um outro transtorno que é importante. O próximo transtorno são os transtornos depressivos, né? Quando a gente vai falar do transtorno depressivo, eu tenho um leque aí de possibilidades, e aí eu teria que pensar com vocês algumas características específicas, porque os transtornos depressivos, eles levam em consideração algumas diferenças relacionadas à questão da depressão. Então, muito provavelmente eu vou fazer um vídeo específico para vocês falando tanto dos transtornos depressivos quanto os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque eu tenho um leque aí de possibilidades, e daí eu teria que ter mais tempo para explicar para vocês, e eu vou fazer isso no próximo vídeo. Mas para dizer de um modo geral, né, como se caracteriza os transtornos depressivos, tá? Vou falar de um modo geral. Então, o transtorno depressivo, ele se caracteriza por humor irritável e triste e vazio, né? Então, eu tenho todos esses sentimentos de vazio, tenho humor triste e irritável, e isso faz com que eu tenha comprometimentos no meu dia a dia, nas minhas atividades, e até comprometimentos cognitivos também, que vão afetar a capacidade desse indivíduo, tá? Então, falando de um modo bem geral, porque eu vou explicar com vocês com mais calma, porque daí tem algumas especificidades que são bem importantes, mas para a gente entender de um modo geral e ficar atento, né? Meu filho já foi diagnosticado com TDAH. Será que ele frequentemente tem esse humor triste, irritável, esse vazio, tá? Essa é a característica principal. Eu vou me aprofundar em outro vídeo com vocês, tá? Às vezes a gente pode confundir, já que o TDAH tem sinais importantes de agitação, tal, às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Então eu vou ter um momento pra gente falar só disso. Mas só para vocês entenderem, o transtorno de ansiedade, ele se caracteriza pelo medo e pela ansiedade em excesso, né? Então, o medo é a resposta emocional a uma ameaça que está iminente ali, que está presente, né? Então, eu sinto que tem algum problema e aí eu começo a ficar com medo. E a ansiedade, ela é uma resposta antecipatória de ameaça ao futuro. Então, assim, a ansiedade, eu penso naquilo porque pode ser que no futuro aconteça alguma coisa. Então, eu tenho uma reação antecipada àquela ameaça, né? Então, é ficar atento se a criança está apresentando medo excessivo, preocupação excessiva, mas se acontecer tal coisa, então eu vou criando uma ansiedade porque eu tenho medo de alguma coisa que está ainda no futuro, tá? Mas eu vou falar mais especificamente com vocês em outro vídeo, mas é só para vocês saberem que tanto o transtorno depressivo quanto os transtornos de ansiedade, eles são frequentes com TDAH. Bom, outro transtorno importante é a enurese. A enurese é a perda involuntária do xixi, né? Então a criança não consegue controlar. Isso pode acontecer durante o sono ou pode acontecer no momento do dia a dia, né? E aí precisa ser investigado, porque também tem questões fisiológicas associadas a isso, né? O pediatra provavelmente acompanha isso também, mas pode acontecer, né? Então a gente também tem que ficar atento, os pais têm que ficar atentos. A minha criança fez xixi uma vez por algum motivo específico. Não, lembra? A gente está falando que são comportamentos e situações recorrentes, que acontecem com bastante frequência, e a gente tem que olhar para isso. Aconteceu uma situação, uma noite pontual, que estava super agitada, foi dormir cansada, não fez xixi antes. Tudo bem, isso pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é que, com frequência, que isso seja recorrente. Aí a gente vai pensar num transtorno e aí precisa investigar
a enurese. Outro transtorno, e o último, bastante importante também, é o transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta, ele está relacionado aos meus comportamentos frente a situações de regras, normas, limites, leis, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento, principalmente quando a gente for pensar nos adolescentes e nos adultos, né? Mas a gente já pode ter sinais aí na infância. Então, é entender quanto que essa criança consegue seguir regras, normas, leis, respeitar o outro, não violar o direito do outro, né? Então, tá bastante relacionada às questões de seguir regras, seguir leis e condutas sociais que são estabelecidas para todas nós, né? De não agredir, não violar, não roubar, não usurpar, enfim. Está bem relacionado a essas questões aí de regras e limites sociais, tá? A gente também tem que ficar bastante atento, né? Eu sei que são muitos, né? Eu acabei falando porque todos esses transtornos, eles estão relacionados e são bastante descritos em literatura, então é importante que a gente fique atento. Nós como profissionais, né, eu como profissional, e vocês pais, fiquem atentos a esses sinais quando forem conversar com os profissionais, quando forem relatar os comportamentos ou as questões aí do dia a dia de vocês se relacionando com a criança, da criança se relacionando com os irmãos, com a família, na escola, etc. Segundo as pesquisas mais recentes, a gente já sabe, e eu acho que vale a pena reforçar aqui, o TOD, então, o transtorno opositor desafiador, é a comorbidade mais comum relacionada ao TDAH. Então, assim, é fundamental que quando comece a se investigar e se tem um diagnóstico do TDAH, a gente tem que avaliar essa criança em relação ao transtorno opositor desafiador. Por quê? Porque a gente tem como fazer algumas intervenções específicas com essa criança. Tudo bem? A gente sabe que a criança com TDAH, ela tem 10 vezes mais chance de apresentar o TOD do que crianças que não têm TDAH. Crianças com TDAH têm 5 vezes mais chances de apresentar transtorno de depressão do que outras crianças que não têm TDAH. E tem 3 vezes mais chance de ter transtornos relacionados à ansiedade do que crianças que não apresentam TDAH. Então, esses dados são muito importantes, são dados recentes, mas que vêm sendo confirmados aí numa série de pesquisas que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que ter muita atenção e cuidado. Então, aqui minha fala de cuidado para você, pai, observe comportamentos relacionados ao transtorno de depressão e ansiedade do filho de vocês. Porque sim, nós sabemos que essa criança tem uma chance maior de desenvolver esses outros transtornos. Sei que aqui também eu trouxe um número grande de informações, que talvez vocês tenham várias dúvidas, talvez vocês desejem que eu me aprofunde em algum desses temas. Eu já estou dizendo de antemão para vocês que eu vou falar mais sobre transtorno de depressão e ansiedade, mas de qualquer maneira vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, comentem aqui no vídeo, entrem nas minhas redes sociais e eu espero ter ajudado vocês. Até logo!